Olá, meus amores, muito bom dia, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, né? Dia 16 de setembro. E hoje iremos seguir com a nossa aulinha de geografia, tá? Temos muita atividade adiantada em ciências. Então vamos tentar adiantar um pouco geografia, porque nesta terceira unidade temos uns assuntos muito extensos. Então, como ele é muito extenso, a tia prefere filmar, certo? Pra gente não perder um pouquinho o foco da atividade. Então, presta atenção. Saímos do assuntozinho, né, das divisões políticas do nosso país. E agora nós vamos para a página 54, certo? Começar a conhecer as regiões do nosso país. As regiões do nosso Brasil, certo? Temos cinco regiões. Vamos iniciar com a primeira região, que é a região norte. Ok? Temos norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Então, vamos agora conhecer primeiramente o norte, certo? Que fala que a região norte ocupa quase a metade do território brasileiro. É a mais extensa das 5 regiões brasileiras, mas devido à grande quantidade de rios e florestas, é a que possui menor população. É composta de 7 estados. Então, nós temos aqui, né, a região norte, que é os estados da região norte: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Temos esses estados, certo? Aqui, nós temos as bandeiras, né? A bandeira do Acre, a bandeira do Amazonas, do Amapá, do Pará, do Roraima, Rondônia e Tocantins. São tudo estados do nosso país, tá, gente? Como foi dito na última aula, o nosso país, o Brasil, é o 5º maior país do mundo. Então, nosso país é muito grande. Então, devido a ser um país muito grande, houve-se a necessidade de dividir o nosso país em estados, certo? Em estados, né? E nós estamos conhecendo aqui o estado da região norte. Os estados da região, cada região tem um certo tipo de quantidade de estados, ok? Aí nós temos aqui, que as principais formas de relevos encontradas, né, são planícies e planaltos, certo? E o principal rio conhecido é o rio Amazonas, ok, gente? A bacia amazônica é considerada a maior do planeta. Então, a região norte ela é banhada por muitos rios e floresta, por isso é a maior em extensão. A região norte é a maior em extensão do nosso país, mas por população é a menor. Aqui nós temos, o relevo da região norte, certo? Tudo banhados por rios, né? E pode perceber que temos muitas fronteiras, Temos muitas fronteiras. Por isso, temos aqui o porquê de ter tantas pessoas de outros países em nosso país. Tantos venezuelanos, tantos colombianos, tantos peruanos, né? Tantos bolivianos. Por quê? Porque nós temos muitas fronteiras, certo? Aqui, que pode adentrar no nosso país sem ninguém perceber, sem fiscalização nenhuma. Aí nós temos aqui, a hidrografia da região norte, ok? O que seria a hidrografia, gente? Tá mostrando a bacia amazônica, né? Que seria os rios, né? Banhado as cidades, os estados banhados pelo rio Amazonas, certo? Temos também o rio Araguaia, que é muito conhecido também, principalmente em Belém, Tocantins e Palmas, certo? Aí nós partimos aqui, para o clima da região norte. Percebemos que são climas muito quentes, né? São climas bastante quentes, certo? Já teve vezes de chegar em Rio Branco, no Acre, no Amapá, né? Cerca de 33 a 38 graus. É muito calor, gente. Muito calor mesmo. Mesmo sendo uma região banhada por muitas árvores, por muitos rios, né? Aparentemente deveria ser uma região fria, mas tem momentos lá que é muito calor, ok? Aí aqui, nós temos, né, a flora e a fauna, né, da região norte. Aqui, a flora, né, que seria as plantas, né, os vegetais, e a fauna, que seria os animais, certo?
né, que diz que a região norte, ó, conta com uma população de 15.865.678 habitantes, segundo os dados do IBGE, né? Apesar da parte considerável da população viver em áreas rurais, o grau de urbanização é de 73,5%. Pois no decorrer do século XX foram implementadas medidas econômicas e de infraestrutura favoráveis a esse processo. Então nós temos aqui, ó, a vista aérea da cidade de Manaus, Amazonas, porque existem pessoas que pensam que no Amazonas só tem florestas e rios e matos. Não, gente. Também tem área urbana, certo? É banhada pela maior parte de área, né, de plantações, de árvores, de rios, mas também temos as áreas urbanas, certo? Aí aqui nós temos, ó, a extração, né, da seringa, né, o seringueiro, certo? E temos, ó, a cultura, né? O Festival Folclórico de Paratins, em Amazonas, né? Eles acreditam muito nessas lendas urbanas, né? Do boi-bumbá, né? Temos a dança do carimbó. Então, cada região tem a sua cultura, né? Aqui nós temos a lenda da Iara, do Curupira, né? Eles contam muito essas histórias folclóricas, certo? Herdamos, né? Essa cultura folclórica vinda do norte, certo? E vamos partir aqui para a atividade, gente. Qual é a maior região brasileira em extensão? Lá tem dizendo, né, na explicaçãozinha, certo? Vocês vão colocar aqui no segundo quesito, ó, a sigla de cada estado, ok? No terceiro, nós vamos pesquisar informações sobre o relevo da região norte e em seguida marcar as opções corretas, né? As terras da região norte são constituídas principalmente pelas depressões, pelas planícies e pelos planaltos, marco primeiro. E a região norte está localizada entre o Planalto das Guianas e o Planalto Central. Aqui no quarto, gente, nós vamos observar o mapa climático da região norte, né? Qual é o clima que predomina nessa região? O clima equatorial, né, que predomina nessa região. De acordo com o que foi estudado, qual é a base econômica da região norte? É o extrativismo do vegetal, né, principalmente da seringa, os seringueiros. Pesquise, recorte e cole uma imagem que represente a sua resposta. Então, vocês vão procurar alguma imagem que demonstre, né, como é que eu poderia dizer? A plantação do extrativismo vegetal, certo? Ou a colheita. No sexto, gente, ó, a região norte destaca-se por ter a maior bacia hidrográfica do mundo. Qual é essa bacia? É a bacia amazônica, né? Isso. Qual é a maior ilha fluvio-marinha do mundo? Em que estado da região norte está localizada? Pesquise. A ilha de Marajó, né? Que está localizada no estado do Pará, certo? Porque o regime de abastecimento do rio Amazonas é influenciado pela Cordilheira dos Andes. Porque parte das águas que o abastece provém do derretimento de neve da Cordilheira dos Andes, certo? Em relação às indústrias da região norte, pesquise e marque os nas afirmativas corretas. A Zona Franca facilitou a instalação de indústrias de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Isso. As indústrias da região norte desenvolveram-se principalmente em Manaus e Belém. Isso mesmo. Gente, vou deixar para vocês o resto da página 60, o oitavo, o nono, o décimo, o 11, certo? O 12º e o 13º para vocês fazerem aí em casa, ok? Vocês conseguem fazer, que é muito facinho, certo? Deixo também para vocês, livro de reforço, ok? Na paginazinha na paginazinha 137, região norte, ok? E 138, certo? Até a metade da 138 para casa. E é isso, meus amores. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem falar, ok? Tchauzinho e tenha uma ótima aulinha.